A gente já começou um pouquinho a falar sobre o curso da Monique. Então, para a gente poder não continuar direto no mesmo assunto, né, na continuidade, queria falar um pouquinho sobre escutar, na verdade, um pouco sobre um curso que Karina Calandrin preparou para a gente na Academia Judaica, falando sobre sobre Entre Nós. Eu gostei muito desse título, Entre Nós, porque é algo que acontece entre nós, mas também fala de alguns nós que existem no seio das nossas relações como povo, no caso da sociedade israelense. Então, Karina, conta um pouquinho para a gente o que é esse curso que você preparou para a gente. Obrigada. Obrigada, Rabina Kelita. Obrigada a todos. Aqui, Rabino Ruben, Monique, novamente. Prazer estar aqui com todos vocês. Bem, esse curso, ele é um curso que foca exatamente na sociedade israelense e todas as divisões, né, da sociedade israelense. Porque algo que sempre me inquietou é o tratamento que é dado à sociedade israelense como algo monolítico. Isso seja dentro de Israel e fora de Israel. Então, quando a gente lê na mídia uma notícia sobre Israel, sempre querem essencializar a sociedade israelense, né, como se fosse uma coisa só. Todos pensam da mesma forma. Então, por exemplo, se não, agora o Benjamin Netanyahu é o primeiro-ministro, então todos elegeram o Benjamin Netanyahu, todos concordam, todos gostam, né, não há divisões internas, não há partidos políticos diferentes, né, todos pensam igual. Então, e da mesma forma do outro lado, então todos concordam, né, com a guerra, por exemplo, ou todos concordam. E se não é verdade no Brasil, não é verdade nos Estados Unidos, não é verdade em nenhum país do mundo, porque vai ser verdade em Israel. Então, o que eu quero abordar nesse curso são essas diferenças, são esses conflitos dentro da sociedade, para a gente tentar desessencializar a sociedade israelense. Então, tornar algo mais complexo. Então, são 5 aulas, em que em cada uma eu trato um desses nós da sociedade. Então, na primeira aula, eu já falo sobre a relação entre Ashkenazim e Mizraim, Sefaradim. Então, um pouco da construção do Estado de Israel, das diferentes ondas de Aliot, então as imigrações judaicas, né, um pouco da ascensão dos Ashkenazim enquanto uma liderança política e econômica, né, uma elite política e econômica, e como os Mizraim foram se sentindo, né, um pouco à margem da sociedade, e como eles conquistaram o seu lugar. Então, eu falo, por exemplo, do movimento dos Panteras Negras em Israel. Então, a primeira aula é sobre isso. A segunda aula eu falo a relação entre os ortodoxos e os seculares em Israel, ou também os religiosos que são massorti e reformistas em Israel. Então, como se dá essa relação, por exemplo, que o Rabinato Central de Israel é ortodoxo. Então, como que um país, que é um país judaico, mas que o judaísmo também é expresso de formas diferentes, como que isso se relaciona dentro da sociedade, né? Então, eu falo, por exemplo, a questão da gestão do Kotel, a questão sobre casamento, a questão sobre conversão, isso dentro de Israel, né? Na terceira aula, eu falo a relação entre judeus e não judeus em Israel. Então, a comunidade judaica e os não judeus. Então, os árabes, né, os outros, né, os árabes são 20%, tem 5% de outros em Israel. Então, um pouco essa relação. O quarto episódio já é um pouco mais polêmico, vamos dizer assim, porque eu falo a relação entre israelenses e palestinos não israelenses, né? Estou falando de palestinos dos territórios, e como que é essa relação dos palestinos que vão trabalhar em Israel, que têm visto de trabalho, que vão e voltam, que cruzam os checkpoints, como que é essa vivência na Cisjordânia com os assentamentos. Então, eu falo sobre isso na quarta aula. E a quinta aula é uma aula que, apesar de ter ficado por último, não é menos importante, é a relação entre Israel e a diáspora. Então, os judeus israelenses e a diáspora judaica. Então, como que é essa relação, onde que estão, né? Eu falo sobre o Congresso Sionista Mundial, as eleições que tivemos esse ano, qual que é a importância da diáspora para Israel. Então, é um pouco esse discurso de porque a diáspora é também um pouco negligenciada na política israelense e qual que é o papel da diáspora, principalmente depois do 7 de outubro. Então, é um pouco isso que eu quero abarcar no curso e tentar aprofundar um pouco mais e buscar não entender, né, a gente fugir um pouco dessa interpretação de que é algo monolítico.
Bom, então, considerando todos esses nós, né, que Karina nos traz, eu acho que eu vou colocar em diálogo aqui com o Rabino Ruben, que vai dar uma palestra na Hebraica também nos próximos dias, que vai falar sobre essa diversidade judaica, porque isso faz parte dessa nossa diversidade. E vai trazer uma abordagem aí, uma perspectiva histórica também, que traz como essa diversidade nos acompanha como povo. Como é que é? Conta para a gente um pouquinho como que isso dialoga com o curso da Karina. Eu fiquei muito feliz com os nós. Essa é a grande sacada do título. Parabéns. Além de tudo, é marqueteira. Acho, enfim, ia deixar aqui já mais uma pergunta, se você pensou em algum momento em trazer a questão dos judeus e não judeus, são também os árabes cristãos e os árabes muçulmanos, os muçulmanos xiitas e sunitas, os drusos, são todos esses, ou são principalmente os árabes? E árabes também, imagino que nessa aula que vai trabalhar sobre a entrada de pessoas que estão nos territórios e demais, a diferença entre árabes e israelenses, que estão na diplomacia, no exército, que muitos deles são muito ricos, muito mais do que judeus, por exemplo, e os árabes que estão aí nesse impasse desde a Guerra dos 6 Dias. Né? E, por outro lado, ia te perguntar também se tem algum espaço. Uma outra coisa que lembro que todos os sociólogos geralmente colocam também, que é a questão dos Olim e Vatikim, digamos, os novos residentes, especialmente os russos e os etíopes, por exemplo, que são um processo longo, ainda quentinho, de adaptação, e os israelenses que estão aí há gerações, né, que falam ou com sotaques mais adaptados. A diversidade judaica é uma história longa. A piada que gostamos de falar, de que onde tem 2 judeus tem 4 ideias, e o famoso náufrago judeu que montou 4 tendas, né? 3 sinagogas e uma casa, uma sinagoga a qual ele não vai, uma sinagoga a qual ele vai, uma sinagoga a qual ele vai quando briga com a sinagoga a qual ele vai. Essas piadas, ou aquele rabino que dá razão a todo mundo, e também aquele que pergunta como é que dá razão a todo mundo, essas piadas são talvez algo muito mais sério e profundo do que parece. Não são somente piadas. O judaísmo funciona exatamente assim, na diversidade. Na diversidade, nós vemos constantemente, desde os primórdios das fontes judaicas. Não fica claro quem é responsável pela saída do Gan Eden, Adão ou Eva? Quem é inocente, quem é culpado, e culpado do quê? Talvez é Deus, talvez foi de propósito, talvez tenha um mérito, talvez era melhor sair. E justamente aí está a ousadia de querer saber, ao invés de querer ficar vivendo uma vida eterna, ingênua, sem conhecimento. Eu acho que era mesmo melhor do lado de fora, porque até Deus saiu, né? Exatamente. E assim por diante. Avraham e Lot são dois modelos, 2 formas de tratar o desconhecido e de se vincular com Deus e com si mesmos. Moisés e Arão também. E assim por diante. Se queremos tratar mulheres também, Agar e Sara são modelos diferentes, e Rachel e Leia também, e assim por diante. Então, já na época bíblica, vemos que existe uma vocação, uma paixão, eu diria, pela diversidade, que vai se plasmar depois na época talmúdica, que nada mais é o Talmud do que um conjunto de discussões propositalmente inconclusas. E assim é como aparecem essas maravilhosas frases, Elu velu, divrei Elohim, tanto umas quanto outras, são as palavras do Deus vivente. Ou seja, a casa de Hillel e a casa de Shammai, conta a Mishnah, discutiram por gerações, até que saiu uma voz do céu e disse: essas são as palavras de Deus. Mas como é possível? O leitor diz: mas essas estão dizendo muitas vezes não somente coisas diferentes, às vezes estão dizendo coisas opostas. Então, como é que Deus diz uma coisa e diz também o contrário? Deus tem uma multiplicidade de personalidades.
Como funciona isso? O que quer dizer esse texto? E a resposta que dá o espírito aberto talmúdico é: não, a própria verdade é ampla e é diversa. E para que Deus seja verdade e seja vivo, precisa ter essa dinâmica. E assim vamos ver como isso acompanhou também na Idade Média. Os grandes rabinos compartilhavam, no melhor dos casos, a halachá, a lei judaica, a norma, mas, ou seja, o que fazer, mas por que fazê-lo? Como fazê-lo? Qual a intencionalidade disso? Qual a kavaná? As diferenças eram enormes. Uma era a grande escola filosófica, cientista, racionalista, e outra era a mística. Compartilhavam o mesmo Sidur, a mesma Bíblia, a mesma Torá, a mesma halachá, mas todo o restante era completamente outro até os nossos dias. Os próprios ultra-ortodoxos têm tantos grupos entre eles que não se falam entre eles, que a polícia de Nova York muitas vezes precisa intervir porque a violência pode matá-los. É incrível, estão todos no mesmo ponto 200 anos atrás de nossa vida. Mas para eles as diferenças são abismais. Alguns desfrutam disso. Nem se fala dentro do mundo liberal, que fazemos disso uma festa, queremos a diversidade. E tudo isso porque acreditamos que a vida é um mistério repleto de paixão, e a paixão consiste justamente nisso, em algo que é amplo e múltiplo. E nós somos pequenos e em pouco tempo tentamos abraçar o máximo possível. Eu acho que no meio dessa diversidade que o Rabino Ruben nos sinalizou aqui de ser a nossa fortaleza, eu acho que o que a Monique tem feito é um trabalho de encontrar parte dessa diversidade que não está aí exposta, né? Todas as mulheres que estão construindo essa história judaica até os nossos dias, né? E o Pirkei Avot tem um trechinho que diz: Afor va'afor derrolava. Afor va'afor dekulava. Então, mas que coloca aqui, a gente, tudo está ali. No caso, estava falando da Torá, mas a gente pode pensar na história também. A gente espreme, revira, procura, e a gente vai encontrar essa parte dessa diversidade para poder trazer e iluminar e poder dar essa fortaleza que tem a nossa tradição e a nossa história. Como é que é isso? No seu caso, a gente ouviu um pouco ali já na narrativa do podcast, mas pensando no curso em si mesmo, que é um curso que não só vai tratar sobre biografias, mas as biografias são exemplos, né, que são resgatados desse fio histórico. Como é que você construiu para o curso esse fio histórico? Olha, antes de mais nada, eu super agradeço a Academia Judaica, né, que me chamou para dar um curso, e eu fiquei pensando no tanto que eu estudo e, né, o que eu acho que seria interessante compartilhar, tanto em nova agenda de pesquisa, com muita coisa empírica que eu estou fazendo, com também, acho que isso que eu falei de querer também levar alguma esperança no momento que a gente está tão dramático. Enquanto a senhora falava, Rabino, eu pensei no texto que acho que eu deveria ter recomendado também aqui para a Karina, um dos livros mais lindos que eu já li na vida, se chama Os Judeus e as Palavras, do Amos Oz e a Fania Oz, que está aqui no Brasil agora, a filha dele, e tem um capítulo sobre as mulheres da Bíblia, que para mim é lindo, porque é o romancista e a historiadora, é o pai e a filha, é o homem e a mulher, e fala exatamente, né, nem tinha pensado aqui no meu curso, mas fica aí de leitura, esse livro é lindo, e sobretudo esse capítulo, né, sobre as mulheres da Bíblia, enfim, isso costura, né? O que eu pensei, eu dei o título de Mulheres Judias na História em Israel e no Brasil, no primeiro momento, numa aula, trazer como esses estudos, que a gente chama de estudo de gênero, estudo das mulheres, história global das mulheres, né, uma área que, em grande medida, ganha força a partir da segunda onda do feminismo nos anos 70, mesmo essa ideia de ondas do feminismo eu vou problematizar, e que hoje é
né, enfim, consolidada, e o tanto de mulheres acadêmicas judias que tem. Nancy Fraser, né, Judith Butler, né, a nossa Cynthia Enlow não é judia, mas certamente ela nos inspira. Mas eu e uma aluna do IDP, a gente coautorou um artigo sobre a Seila Ben Habib, que eu quero trazer, localizá-la um pouco também, né, nesse mundo dos estudos das mulheres, e, para mim, ela é emocionante, porque ela nasceu em Istambul, e ela faz uma carreira muito consolidada na Europa e nos Estados Unidos, né? Está na Columbia Law School e circula. Então, a minha ideia no primeiro encontro é trazer, mais uma vez, também colocar o judaísmo no mundo e o mundo no judaísmo, e trazer a academia, né? Os estudos críticos feministas, os estudos da história das mulheres, né? No caso da Seila Ben Habib, ela vem também do direito internacional. É um pouco por aí. No segundo encontro, bem, eu sou uma otomanista, uma das poucas otomanistas, né, no Brasil. Estava justamente com o Heitor Loureiro agora, que é certamente o segundo otomanista, né, ele estuda genocídio armênio, um dos meus melhores amigos na vida. A gente veio com o Felipe Nobre Figueiredo, que é um otomanista honorário, né, do podcast Xadrez Verbal. Então, né, o que eu posso oferecer? Trazer a história do Império Otomano, e, na história do Império Otomano, trazer a história das mulheres judias. E aí é muito interessante também, eu gostei que a Karina falou dessa pluralidade. O que são os judeus otomanos? A gente tem que entender o que é Romaniot, né, os judeus bizantinos, né, e aí o que é quando chegam os sefaradim? Os sefaradim são imperialistas ali, né? Eles impuseram ali o seu ladino, e mais do que isso, né, um número expressivo tinha se convertido ao cristianismo e vai voltar para o judaísmo. A cidade de Salônica é fascinante, aliás, tem uma biografia de Salônica publicada pela Companhia das Letras pelo Mark Mazauer, que é fascinante, né? E, aliás, eu não sei se aqui em São Paulo, eu brinco a Tijuca, no Rio de Janeiro, não é que você tem os judeus libaneses, você tem a sinagoga beirutense do Império Otomano, né? Halabia, a Magen David, que é palestina, né? Então, assim, eu quero mostrar um pouco o que são os judeus romaniot, o que são os judeus sefaradim e as mulheres nisso tudo. E aí, obviamente, eu vou trazer um pouco a história da Gracia Mendes, que é fantástica, uma mulher banqueira poderosa, e também falar das quiras, que eu já falei um pouco, que eram essas mulheres que circulavam no poder das mulheres otomanas. Então, é uma oportunidade de eu jogar um pouquinho história otomana e tentar fisgá-los aí para que estudem história otomana de uma maneira geral. No terceiro encontro, as mulheres no sionismo em Israel, tanto de direita quanto esquerda. É legal, eu sempre anoto, assim, eu sou velha guarda, enquanto a Karina estava falando, bem, Karina, eu estudei em Eminord, que é um dos centros mais bem-sucedidos em Israel de aclatá, de recepção de judeus etíopes. Então, certamente, né, eu acho que nessa pluralidade aí que você vai trazer, eu quero trazer algumas mulheres judias etíopes. A gente brasileiro se dava super bem, a gente ensinou todos os palavrões em português para eles e eles para a gente em amharic, e ficamos muito amigos. Mas, em grande medida, eu quero trazer duas histórias que eu acho fascinantes e menos conhecidas do que se deveria. Obviamente, Hannah Senes. Meus filhos até hoje cantam ele, o lullaby, né, sempre foi a Hannah Senes. E Golda Meir, colocando ela em perspectiva, né, justamente aqui, Kara Hatufi, uma praça dos reféns, se chamava Praça Golda, um dos poucos lugares em Israel que levou o nome da Golda. Tem um trauma em Israel. Eu sempre falava, machismo estrutural, também. Mas é porque ela era primeira-ministra em 73, que até agora tinha sido o grande trauma. Então, trazer um pouquinho, né, o que tem de machismo estrutural, o que tem de complexidade. Né? Agora, enquanto vocês estavam falando também, você falou de Mizrahiot, né? Vou falar um pouquinho da Arita e da Noa, que são duas cantoras. Né? A Arita é uma grande conexão de Israel com o Irã. Ela fala que, quando ela morava no Irã, ela tinha que esconder que ela era judia. E, quando ela foi para Israel, ela tinha que esconder que ela era sefaradia, né? Que ela era mizrahiá, perdão. Então, o mesmo acontece com os argentinos. Então, é um pouco isso. E aí, como a aula não está pronta, eu vou aqui sempre escutando. E é isso também, eu brinco que é wiki-aula, dependendo do interesse, eu posso trazer outras histórias que eu acho fascinante. E, por fim, as mulheres judias no Brasil, acho que ficou claro aqui no podcast, eu sou filha disso, literalmente, né? Eu cresci no Lar da Criança, e eu, sinceramente, todo dia me pergunto, se eu não tivesse Lar da Criança, eu não sei o que teria sido de mim.
em termos de oportunidades, mas eu tive a oportunidade, meu marido foi meu monitor na Kinderem, né? Então eu brinco que a gente é um casal das colônias, nossos 2 filhos literalmente, né, derivam disso. Então eu quero contar um pouquinho da história fascinante da Associação Feminina Israelita Brasileira, que gerou uma colônia do porte da colônia de férias Kinderland, que é fantástica, fala das mulheres no Frankfurt, e também de mulheres como a Regina Feigl, por exemplo, né, quer dizer, uma refugiada, imigrante, né, que, enfim, o marido foi cotado, ela era doutora em química, né, o marido dela foi cotado para o Nobel de Química a partir do Brasil, e ela vai fazer toda uma carreira como empreiteira. Aliás, é edifício Copan, podem procurar. Qual é a única mulher que está na construção da Copan? Regina Feigl. E ela deixou muitas marcas, inclusive na Fierge, no Rio de Janeiro, e também no Lar da Criança. Então, é um pouco isso, é um pouco de trazer a academia com pesquisas que me mobilizam em termos pessoais, porque o pessoal é político, muita empiria, e também, dependendo do interesse do público e da Academia Judaica, enfim, eu acho que já tenho trajetória, vou fazer 50 anos no dia 30 de novembro, estou aqui, né, de mobilizar aí um pouco o que seja do interesse, e eu acho que de todas as identidades que eu tenho, ser uma mulher judia e brasileira, ou mulher brasileira judia, tem horas que eu fico, para mim é igual. É muito importante, eu quero trazer isso também. É isso. Bom, obrigada. Eu já quero assistir os 2 cursos. A gente falou um pouquinho. Esse evento tem um objetivo também de mostrar um pouquinho de tudo que a Academia Judaica faz. E a gente vai lançar agora também Flix, tem o JFlix, que é um outro conteúdo que está dentro da plataforma da academia, que são séries com temporadas e episódios curtos. E a gente vai lançar agora um sobre Pirkei Avot, que são pequenas porções, pequenos ensinamentos, pequenos grandes ensinamentos do Pirkei Avot, trazidos reflexão por pessoas que atuam na área judaica e que vão se apropriar desses princípios para poder fazer a sua prática, para poder atuar na sua prática de uma forma mais judaica. Então, a gente tem agora, nesse que vai ser lançado, são 6 episódios curtinhos, mas a gente tem também um curso sobre Pirkei Avot na plataforma, em formato de curso. A gente tem outros modelos. Como é que dialoga, Rabino Ruben, esses formatos em termos de curadoria de conteúdo, e como que o conteúdo é diferente num formato como esse e num formato de curso? Então, bom, é uma pergunta complexa, uma pergunta rabínica. Vamos tentar organizá-lo, é muito boa a pergunta. E estamos com pouco tempo. Primeiro sobre Pirkei Avot em si mesmo, depois sobre como se insere um tipo de modelo em nós outros na plataforma, e depois sobre a curadoria em geral. Então, já compartilhamos o esquema da jornada desta resposta. O bom de que ele já consegue traduzir o que eu falo, né? Porque realmente eu falei tudo junto e misturado. Estou bem treinado, com alguns desafiadores aí. Muito bem, então, assim, a primeira parte é a questão de Pirkei Avot. Pirkei Avot é talvez uma das maiores pérolas da sabedoria judaica, pelo menos a respeito da forma. A sabedoria judaica está no mar de fontes judaicas que existem, né? Tem livros muito pouco conhecidos que têm muitas pérolas. Mas Pirkei Avot é talvez o mais condensado, o mais elevator speech. O J-Talks do Talmud. O J-Talks do Talmud e de toda a época dos sábios do século -1 até o século +6, está de algum modo condensado lá em frases curtas. Pirkei Avot pode ser estudado de muitíssimas formas, simplesmente lido assim, um sábado à tarde, como fazem muitas sinagogas do mundo, ou pode ser estudado de forma a partir dos olhos de um pedagogo, ou de um filósofo, ou de um cientista político, ou de um educador, e obviamente também de um historiador, ou de um humanista, ou de um psicólogo. A riqueza
da sabedoria Pirkei Avot é enorme, em frases muito, muito simples, que parecem simples. Então, nosso curso está dentro do eixo dos 5 pilares, e o eixo dos 5 pilares nos permite explicar um pouquinho o que é toda esta curadoria, já vou chegar lá. Mas, basicamente, o que nós fizemos nesse curso é dividir todo Pirkei Avot, não pelos capítulos e não pelos versículos, e sim pela temática. Um trabalho muito maior, porque existe algo sobre educação no começo, no meio, no fim, depois, antes e depois, algo sobre filosofia, algo sobre política, algo sobre poder, algo sobre justiça. Então, nós encontramos os temas principais de Pirkei Avot e organizamos todo o material em função desses 5 temas principais, que são esses que mencionei: justiça, poder e política, liderança, o bem, bondade, ética e educação. Este curso é diferente, este vai pelos capítulos de Pirkei Avot e vai trazendo o melhor de cada um deles. É outra proposta de um material infinito. Então, é interessante abordá-lo por um lado e por outro. Nós, na Academia Judaica, temos a ideia de trazer o saber judaico de diversas formas. J-Talk em forma de pílula, J-Cast em forma de podcast, cursos inteiros, capacitações para professores, atividades para jovens e também Flix, como se fossem temporadas e séries. O que buscamos, nós trabalhamos principalmente com 4 eixos, 3 eixos mais famosos, que são Israel, filosofia, fontes, judaísmo como sabedoria e o eixo da civilização ou a história. Cada um de Israel, aliás, não é somente sociedade e política, é também arte, né? Temos cinema, vários cursos sobre cinema. E temos um 4º eixo que é Tefilá, que tem vários cursos também que trabalham o conteúdo psicofilosófico das rezas de diversas épocas. Então, esses são os principais eixos. O que nós acreditamos é que o saber judaico não é monopólio de rabinos nem de especialistas. É para todos. Toda pessoa que queira se aprofundar e se transformar através do judaísmo tem lugar na academia. Essa é a premissa da academia. Para isso existe a Academia Judaica. E daí nasceram esses tais 5 pilares. Como escolher o mais importante, sem ser superficial, de qualquer coisa, da Kabbalah, do Talmud, de Pirkei Avot, do conceito de Teshuvah, de Maimônides, de Spinoza, e assim por diante, de coisas muito grandes como nós temos um curso que se chama 5 pilares do judaísmo. E temos 5 pilares dos valores e as ideias judaicas, e 5 pilares de Pirkei Avot, e 5 pilares da Teshuvah. Então, aplicamos esse sistema de buscar o essencial e organizá-lo para qualquer pessoa a coisas muito amplas e a coisas muito específicas. E isso porque acreditamos que o judaísmo consegue conversar com todas e todos de um modo relevante e que nossa missão é encontrar essa forma. Bom, eu acho que a pergunta foi mais complexa, mas a resposta foi muito organizada, né? A pergunta foi misturada. Agradeço por essa visão mais ampla sobre o que a Academia Judaica vem propondo e vem fazendo. Acho que isso é realmente muito importante num encontro como esse, que a gente encontra as pessoas que estão com a gente no dia a dia e entram na plataforma e veem diferentes trilhas ali, poder entender que tudo é conteúdo judaico, mas cada um vem entregue num formato diferente, e cada pessoa pode buscar aquilo que mais lhe interessa, tanto em termos de conteúdo como em termos de formato. Tem gente que se interessa mais por coisas mais pequenas e compactas, outros querem a profundidade e querem buscar. Então, acho que isso é algo que é um convite para todo mundo, né, de poder ir buscar mais e entender como funciona a plataforma. E para a gente encerrar, que está agora
nós estamos quase britânicos aqui no nosso horário. Incrível. Viu? Final remarks de cada uma das nossas convidadas, mas que também é a própria academia. Em relação aos cursos ou em geral? Qual em geral? Eu diria, nossa pergunta geralmente na hora de lançar os cursos nos digam em uma ou duas frases por que é bom para um leigo qualquer fazer esse curso e por que precisamos da Monique ou da Karina para isso. Eu não poderia estudar sozinho quais são os conflitos e os nós de Israel. Por que preciso a Karina e esse curso? Por que preciso a Monique para descobrir essas 5 versículos? Você já me diz quem são, talvez possa estudar sozinho. Acreditamos que não. Nos diga por quê. Não, eu acho que eu já trouxe um pouco isso. Eu acho que é um tema importante da gente conhecer de uma maneira geral, né? Trazer o olhar histórico, que isso norteia tudo, conhecer a história das mulheres, né? Porque onde estão as mulheres, a curiosidade feminista, as mulheres sempre tiveram aí, as mulheres judias, né? Na academia, né? Nas ciências sociais e aplicadas de uma maneira geral, no Império Otomano, em Israel e no Brasil, e eu acho que eu posso trazer, né, porque eu estou aqui conversando com vocês, porque eu dedico, sei lá, os últimos mais de 30 anos da minha vida a esses estudos e quero compartilhar fazendo essa ponte, né? E mais do que isso, né, nesse exato momento que a gente está, né, terminando a festa dos grandes Hagim, a gente, Bezrat Hashem, né, está fechando 2 anos de guerra muito dramática e o papel das mães, o papel das mulheres, para mim, a gente falou agora, talvez era para libertar os reféns agora, daqui a 8 horas. O que faz a diferença 8 horas? Como mãe, eu tenho um filho de 19 e outro de 13, que eu penso na Inav Zangalker, eu penso na Sônia Cunha, que está com gêmeos. Então, para mim, eu também quero trazer isso, né? Eu acho que a academia é humana, né? Nós somos, acima de tudo, seres humanos e acho que a gente precisa também desse olhar feminino para a gente trazer mais humanidade. Eu acho que, infelizmente, a falta das mulheres na história, na política, no poder, implica uma falta de humanidade. Acho que é isso. Obrigada. Bem, eu vou ser um pouco polêmica. E aí vou dar uma dica também do podcast que saiu essa semana. Vou fazer o jabá. É uma conversa que eu tive com o Marcelo Davidovich, que é diretor do Escola Aleph Peretz, no nosso podcast, né, dessa semana, que saiu agora quarta-feira. Nós conversamos, né, sobre, obviamente, educação judaica, né, e tudo mais, mas algo que ele disse que ele já tinha dito numa conversa na escola antes, e eu trouxe no podcast, e ficou muito gravado em mim. Eu fiquei pensando muito sobre isso, e tem a ver com o curso, e tudo isso, né, o que nós estamos dialogando hoje, é a nossa responsabilidade com o conhecimento sendo judeus, e que eu acho que é diretamente ligado com o que a academia faz. A academia ela trabalha com o conhecimento e a profundidade do conhecimento. E que nós, enquanto comunidade judaica, nós temos que cada vez mais buscar essa profundidade. E vou ser polêmica no sentido que eu acho que isso tem se perdido. E por isso que a academia está fazendo esse trabalho, tem que fazer esse trabalho. Porque eu acho que, enquanto comunidade, eu vou falar brasileira, né? Não estou dizendo de outros países, brasileira, a gente tem se acomodado. E eu acho que, enquanto judeus, a gente não pode se acomodar. Isso em nenhum lugar do mundo. Nós não podemos nos acomodar, né? Os judeus, a gente não pode, né, se contentar com a mediocridade, porque sempre seremos cobrados disso. Independente do período histórico, independente do lugar do mundo, sempre seremos cobrados disso. Então, cabe a nós sempre buscar o conhecimento, sempre queremos nos aprofundar, seja sobre a nossa história, a história judaica, seja hoje sobre Israel, porque é o que nós estamos sendo cobrados em todos os lugares. Mesmo quem não estuda isso, quem não está relacionado com Israel, quem nunca foi para Israel, se é identificado como judeu, já chegam cobrando. Mas o que você acha de Israel? O que você acha do que o governo está fazendo? Então, ninguém é obrigado a responder, ninguém é obrigado a debater, mas que você saiba que, se você quiser debater, você tem o conhecimento para isso. Então, você busque, né, se informar, que você busque, né, o
conteúdo que vai te dar essas ferramentas, né? E por que fazer o curso comigo? Porque enquanto mulher e judia, né, usando aqui o que a Monique disse, eu não tenho essa opção 2 vezes, né? Eu não posso me contentar com a mediocridade 2 vezes, como judia e como mulher, porque, né, para uma mulher chegar numa posição de um pouco mais de destaque, ela tem que ser muito melhor do que um homem. Então, assim, quando um homem consegue um lugar de destaque, uma mulher não consegue. Então, a mulher tem que se superar muito mais para conseguir um lugar. Então, como judia, como mulher, né, é o que eu busco todo dia na minha trajetória. Então, por isso que o curso, né, eu não tenho tanto tempo ainda de trajetória quanto a Monique, espero chegar lá um dia, mas eu já estudo esse tema, né, de Israel, sociedade israelense, há 10 anos, então acredito que possa contribuir para o público que vai acompanhar o curso. Eu, como um bom rabino, vou tentar integrar as 2 ideias. A Monique trouxe final remark muito pessoal, muito humano, a mãe, que não tanto faz 8 horas mais ou menos. E, do outro lado, a Karina trouxe o lugar social e político. Não há luxo de ser superficial. E eu diria que, nos 2 aspectos, tanto o humano interior quanto o lugar social, todas as pessoas buscam, afinal de contas, uma vida, viver, certo? O que mais queremos é ter uma boa vida. E uma boa vida depende de quão superficial ela é. É muito paradoxal, mas passamos a maior parte da vida tentando nos distrair e fugir de coisas mais densas e mais profundas, mas são essas as que dão valor à nossa vida. E a Academia Judaica está aqui para isso, exatamente para isso, para que cada um encontre sua melhor forma e seu melhor formato para aprofundar. Nós acreditamos que o judaísmo é um mecanismo, um motor, uma ferramenta brilhante para trazer profundidade a quem você é e a como você vive, a como você lê, a como você age, a como você escuta. E como acreditamos que o judaísmo tem isso, tentamos criar formatos que te permitam, pelo menos, degustá-lo, pelo menos se dar a chance de que seja o judaísmo a ferramenta que te traz profundidade. Aproveite. Então, eu vou completar agora esse final aqui para poder falar sobre por que a gente seleciona esse perfil de pessoas maravilhosas para trazer o conteúdo. E eu acho que tem a ver com algo que nós escutamos da Suzana, que ela trouxe do Pirkei Avot também. Hoje a gente está Pirkei Avot rodando aqui, né? Falou sobre a importância da gente constituir para nós mestres. Por que os nossos mestres são tão importantes? Porque eles passam a ser modelos, né? E quem sabe exatamente no contato com essas pessoas que vêm trazer, compartilhar de forma tão generosa seus conhecimentos, a gente se inspire e, de repente, a gente está também nessa mesma linha aqui, transmitindo para outros e sendo mestres também para outros. Então, eu acho que é uma cadeia que a gente constrói e a gente agradece vocês por ser parte nessa corrente de transmissão também do conhecimento e pela generosidade. Muito obrigada a vocês Obrigado. por estarem conosco.